Alô, amigos! Bom, eu disse que hoje ia ser um pouco mais tarde mesmo, até porque eu tive uma série de pequenos compromissos depois do jogo. Então estamos aqui para falar das coisas de São Paulo 1, Fluminense 0. Este é o canal Tricolaço com as coisas do São Paulo Futebol Clube, para você poder acompanhar junto com a gente, opinar também, dê seu like, inscreva-se, receba notificações. Estamos aqui sempre após os jogos e também de vez em quando ao longo das semanas para falar das coisas do São Paulo com uma ótica mais analítica, tentando discutir junto com você as coisas que acontecem por lá. Muito bem, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo 1, Fluminense 0 no Morumbi, hoje à tarde para 50 mil pessoas. Eu adoro quando um time de futebol sabe que tem limitação e ainda sendo esse time limitado e mesmo assim estando bem desfalcado em campo, não abre mão de lutar para vencer a partida. Esse é o resumo do São Paulo hoje. Eu adorei. É preciso colocar algumas coisas sob perspectiva. Não foi um grande jogo de futebol, mas foi um jogo legal de ver. Então são coisas diferentes, porque do ponto de vista técnico, as duas equipes ficaram devendo. Mas são equipes legais da gente ver jogar. Uh, e dentro desse aspecto, né, apesar da gente entender que não é um grande jogo, foi um jogo legal de ver por ver a entrega, especialmente do time do São Paulo. Então o Dorival entendeu que tinha que fazer um jogo de pressão sobre o time do Fluminense dentro do seu campo para não permitir que essa iniciativa fosse tomada exatamente pelo Fluminense, que é o padrão do time do Rio de Janeiro, do time do Fernando Diniz. O que aconteceu? O Fluminense não conseguiu sair, o São Paulo bloqueou as passagens laterais e marcou muito bem a saída de bola do Fluminense, e o Fluminense acabou não conseguindo sair. E acabou optando por recuar a partir disso. E veja bem, é importante a gente observar que não é que o Fluminense quis jogar recuado, porque ele joga com Keno de um lado, com John Arias do outro, com o Germancano no time titular, só o Ganso no banco, que seria o pé que organiza essas jogadas todas, mas além de não estar na grande fase, o Ganso também está se recuperando da semana que foi mais pesada e de problemas que ele teve. Vamos arrumar essa Libertadores da América aqui, né? Tem que aparecer, precisa é o maior troféu do futebol, rapaz. E, então você entende que quando o time vai assim, ele vai para atacar. No entanto, não foi o que aconteceu. Chegou um momento da partida no primeiro tempo, parecia que o Arias era um volante. O Marcelo, então, que é um lateral que tem muita técnica, apoia muito e muitas vezes faz o papel de meia, não passou da sua intermediária, da sua linha de meio de campo, porque o São Paulo usava muito o lado direito para atacar, especialmente com o Rodriguinho, alternando algumas aparições por ali, com o próprio Rafinha de vez em quando, com o Nestor flutuando de um lado para o outro, ocupando aquele espaço. Do lado esquerdo, o São Paulo encontrou muito campo para jogar, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. O primeiro tempo terminou assim, com o São Paulo não conseguindo entrar no espaço, porque o Fluminense resolveu se fechar de vez, e aí se fechou bem, é bom reconhecer o mérito. Só que o Rafael não fez nenhuma defesa. E o São Paulo tentou mais. Então, prova de que o São Paulo foi superior. No segundo tempo, o Dorival já entra com o Rato logo de cara. E o Wellington Rato jogou muita bola hoje no segundo tempo. Para mim, o principal responsável pela mudança de cara do time. O Rodriguinho saiu, achei uma pena, mas no fim das contas, a boa atuação do Rato acabou compensando isso. E o São Paulo passou a ter mais oportunidades, duas delas muito claras, uma numa grande jogada do Rato, que entrou na área, driblou o jogador do Fluminense, preparou o gol com a bola correndo ali na linha, mas ninguém alcançou. E depois, uma outra jogada que tem a participação dele, do Nestor também, ela chega pro Juan, o Juan entra na área sozinho, aí faltou um pouco daquela maturidade, ele bate em cima do Fábio. Aí o Dorival pensa que como o estádio todo. É preciso ter um pouco mais de força. E aí vem Marcos Paulo e David, sai Rodrigo Nestor, sai o próprio jogador Juan, que já estava sentindo a condição da partida de hoje, apesar de não ter jogado mal. E o São Paulo aumenta a pressão ainda sobre o Fluminense ali pelos 25, 26 minutos. Só que já estava começando a faltar tempo e a coisa ia ter que ser resolvida logo. E eu lembro que eu estava observando o jogo e eu cheguei à seguinte conclusão, né?
o São Paulo não merecia sair da partida de hoje sem fazer um gol. Digamos que tivesse tomado um gol. O São Paulo não mereceria não empatar. Se estivesse perdendo de 2-0, não mereceria não fazer um gol, pelo menos. O jogo estava 0-0 e o São Paulo foi quem criou as maiores situações de gol. Teve muito escanteio, teve bola passando raspando, teve o Fábio atuando bem em alguns lances. E aí, aos 41 apenas, naquela hora que você fala, meu, tem que acontecer alguma coisa, acontece, a bola vem lá de trás, num lançamento do Arboleda, que pega o David entrando na área. Interessante que ele tá na linha, né, atrás da linha da bola, então ele parte depois, encontra o Luciano entrando, dá assistência, e o Luciano, que estava impedido no começo da jogada, se coloca em condição de gol, faz o gol com a bola resvalando na ponta do dedo do Fábio, o estádio vai à loucura, e ainda teve o VAR, porque ficou aquela dúvida de que talvez o David tivesse impedimento na hora da recepção da bola, não estava. O Luciano estava atrás da linha da bola, isso foi confirmado, gol de São Paulo, 1-0. Muito justo, acho que o time inteiro merece parabéns pela luta. Claro que alguns jogadores atuaram melhor do que outros e vice-versa, mas eu coloquei lá no Twitter, né? 10 para todo mundo, pela entrega, pela força que esse time demonstrou hoje, pela vontade que demonstrou de não passar por uma situação como a que passou na semana passada contra o Cruzeiro, porque o São Paulo fez uma pressão parecida com a de hoje, só que não conseguiu fazer o gol. Hoje o São Paulo exerceu a pressão, soube ter paciência, soube ser inteligente, o David teve calma para armar a jogada, o Luciano teve talento para poder matar a bola e chutar com força. Ele foi o grande nome da partida do São Paulo, junto com o Wellington Rato, com o Pablo Maia, que depois quase faz um golaço que o Fábio tirou. Enfim, foi uma grande vitória para o momento. São Paulo poderia estar melhor se tivesse ganhado do Cruzeiro. Mas é uma retomada agora. Semana que vem tem o Bragantino fora, sempre muito difícil, mas essa semana é regada a Palmeiras, porque tem Copa do Brasil. Será muito difícil. O Dorival disse na coletiva que talvez não tenha Caleri ainda. O São Paulo vai ter que pensar em outras soluções, mas é um jogo que tem que ser jogado. É o primeiro em casa. Tem que haver um esforço para tentar uma vitória importante, para tentar chegar no Allianz Parque na outra semana um pouco mais tranquilo. Não será fácil, mas quem disse que seria? Como não foi hoje, como não foi domingo passado, como não foi nem na terça-feira contra o Tigre na Sul-Americana. O caminho do São Paulo não é fácil não, mas o São Paulo tem se esforçado para abrir. Vou tomar emprestado uma frase do próprio Dorival no meio da semana, quando ele diz assim: coisas boas vão acontecer com o São Paulo e em breve. Eu quero acreditar nisso junto com ele. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado pela preferência sempre. Até mais.